Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail. Nossa, não é nem um e-mail, é uma pergunta, né, de tão curtinho. E-mail dele que diz assim: Olá, André, gostaria que você fizesse um vídeo de como reconquistar a namorada ou companheira, mostrar que aprendeu e amadureceu e com certeza voltando seria uma relação bem melhor. É possível reconquistar a pessoa amada? Então, é possível reconquistar? É. Ué, quantas são as pessoas que... Então, agora vem... Bom, meu papel de filósofo é esse, né? Fazer perguntas, colocar dúvidas. Em muitos relacionamentos, vocês acham que houve reconquista ou apenas houve uma volta por causa de saudade só? Porque a outra pessoa também não estava aguentando de saudade, estava se sentindo carente, achava que então não ia também conseguir, fica com aquele pensamento de que eu não vou encontrar ninguém que nem ele, eu não vou, entendeu? E aí o cara, ai, pelo amor de Deus, me dá outra chance, volta pra mim, não sei o quê, e aí a pessoa volta. Então ela volta não porque ele a reconquistou, ele não reconquistou, ele só ficou falando. E ela, por causa da carência dela e também por causa do sentimento que ainda tinha, ela volta. Mas não porque ele reconquistou. Porque ele mostrou que é uma pessoa diferente. Como que uma pessoa que pisou na bola hoje e semana que vem está lá pedindo para voltar, mostra que mudou? Entende? Então muitas vezes o que a gente chama de reconquista não é reconquista. É simplesmente uma volta. Não é reconquista. Eles voltaram. Agora, reconquista é quando, depois de um tempo, eu consigo, né, fazer com que a pessoa perceba mudanças substanciais em mim. Eu consigo fazer com que a pessoa perceba que, de fato, aquela situação que acabou rolando e eu acabei pisando na bola. E aí pisar na bola não é só traição, né? Pisar na bola, de repente, às vezes, gente, por exemplo, uma pessoa destratar um garçom pode ser motivo suficiente para a namorada às vezes ficar tipo, sério que você fez isso? Sabe? O cara ser homofóbico às vezes é suficiente para a namorada. Gente, eu não acredito que você falou isso. Não, é sério que você está falando assim dos gays? É esse pensamento que você tem? Então, assim, às vezes a gente acha que pisar na bola é só relacionado à traição. Na grande maioria dos casos, né, provavelmente seja mesmo. Mas tem muitas outras coisas que faz com que a pessoa, tipo, nossa, me decepcionei. Ou seja, tipo, meu, tô vendo um lado seu que eu não imaginava que existisse. Assim como a traição, você está vendo uma coisa que você não imaginava que a pessoa fosse fazer. Então, às vezes você viu um lado da pessoa que você jamais imaginaria que a pessoa tivesse aquele lado, tivesse aquilo ali. E aí, às vezes, o que acontece? Aí, por exemplo, vamos dar o exemplo da homofobia. O cara foi extremamente homofóbico. E aí, de repente, o cara para pensar, analisa, entendeu? Escuta o que a ex-namorada agora diz, porque ela não aguentou. Ela foi embora com aquilo entalado, ela falou pra ele que, sabe? Ele falou, relaxa, vai, só viado, não sei o quê. E, tipo, ele reforçou o negócio. Ela foi embora, ficou com aquilo, e aí ela termina com ele porque ela fala, não, gente, não dá. Ele, não me... E ele, não me conforma que você vai terminar por causa disso e tal. Só que aí ele para pra pensar, né? Ele avalia. E ela, quando vai terminar, ela fala, olha, se eu fosse você, eu veria vídeos sobre isso, eu veria determinada coisa, eu leria, eu me informaria sobre isso. Entendeu? E ele vai atrás de fazer isso.
ele vai atrás de se informar. O que ele achava que era opção sexual, ele descobre que é orientação sexual. Entende? Ele descobre um mundo que até então ele nunca nem tinha vontade ou pensado em descobrir. Por quê? Porque talvez a criação dele deixou ele desse jeito. E agora ele abre uma porta que até então ele nem sabia que tinha uma porta ali. Para ele era a parede. Ele estava fechado para aquilo. E ela despertou um lado e mostrou um lado para ele que por causa da paixão ele se dispôs a fazer isso. Porque se não fosse também não se disporia. Só que ele se dispôs e aí por si só e não por ela. Porque o que eu vejo é gente querer reconquistar e a pessoa monta um personagem. Isso é o que eu mais vejo. Então, ele se dispôs por causa da paixão. Por causa de todo o sentimento que ele tem por ela, ele se dispôs. Só que depois de se dispor, ele de fato mergulhou, entendeu, compreendeu, percebeu que a fala dele de fato foi sem noção, percebeu o quão equivocado ele estava em muitos aspectos, mas só que ele também percebe que ele estava equivocado porque ele sempre esteve fechado a isso, porque ele foi criado num ambiente assim. Então, por exemplo, num caso desse, é óbvio que agora ele vai ter um outro comportamento, porque de fato ele mudou. A concepção que ele tem, a visão que ele tem, de fato foi mudada. Mas agora é só com o tempo também para que ela possa perceber. E aí, nesse caso, onde de fato há uma mudança real, eu sugeriria que a pessoa de repente chegasse, né, para a menina, ou você, mulher, chegasse para o cara e falasse o seguinte: olha, você me apontou um determinado caminho, ou no caso de traição, por exemplo, o que aconteceu me deixou péssimo, depois eu comecei a ler sobre o assunto, eu vi o quanto eu tinha, de fato, o quanto eu pisei na bola, eu refleti também sobre, né, o quanto eu gosto de você, o quanto você esteve do meu lado, tal. Enfim, aí, gente, tem que ser o que está no coração, tem que ser o que eu estou falando aqui. E cada situação desperta coisas em nós. E eu, de fato, tenho que ter percebido coisas em mim. Reconquista tem que ser a partir de coisas reais e não de coisas que eu criei para querer, então, agora falar aquilo que eu sei que a pessoa quer ouvir. Então, eu sugeriria que depois de um tempo, depois de ter pensado em tudo isso, depois de ter refletido em todas essas questões, depois de ter chegado em conclusões, eu chegasse, pedisse para conversar com a pessoa, pedisse por favor que ela me ouvisse e expusesse as conclusões que eu cheguei e tal, e dissesse a ela: volta comigo, porque eu sei que você teve um sentimento por mim, eu acho que a gente merece outra chance. E você vai avaliar ao longo desse período, você vai perceber as mudanças, porque eu mudei. É real. Não tem como você não perceber. Então vai ser natural. Eu não vou ter que provar nada para você, porque eu sei que eu mudei, então vai ser natural. A percepção que você vai ter, se de fato eu mudei ou não, vai ser natural. Eu não vou estar forçando a barra, porque eu sei que eu mudei. Ah, meu bem, aí sim a história é outra. Aí, reconquista entra num outro nível. E aí entra num nível... Tem nada a ver com essas coisas de reconquista que o povo fica falando aí. Principalmente aqui no YouTube, né? Que querem vender cursinho, manual do conquistador, manual de não sei o quê. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.